Boa noite. Boa noite. Tem gente aí? Não comeram quando vieram, não? As coisas ao vivo é assim, viu, gente? Vamos falar sobre a reforma. Reforma que é assunto de Enem, né, Charlene? E que acho que ninguém se escapou da influência dela, né? Das suas consequências. Primeiro, quem aqui já conhecia o Pense Mais? Levanta a mão, quem já conhecia o Pense Mais? Quem não conhecia, levanta a mão aí. Quem não conhecia. O que é o Pense Mais? Pode falar, né? Quebrar o protocolo aqui. O roteiro não era esse, não. Mas vamos quebrar um pouquinho aqui. Pense Mais, nós somos um movimento que tem como intuito fortalecer os cristãos a comunicar uma fé de forma inteligente e cordial. O nosso objetivo é fazer com que vocês, servos e filhos do Deus amado e altíssimo, entendam para que o cérebro de vocês funciona. Pois assim como diz alguns Nicodemos, Jesus morreu para tirar o seu pecado e não a sua inteligência. Ou seja, crer também é pensar. Amém? Quer se apresentar, Vaso? Eu sou o Wesley Teodoro. Eu sou Gabriel Luz. Tem alguém que está nos acompanhando, pode ser que não nos conheça, né? Então, o que foi a reforma? A reforma foi um movimento de renovação da igreja. Se eu estiver falando rápido, alguém levanta a mão lá atrás. Isso, Laís está responsável por isso. Movimento de renovação da igreja, século XVI, propriamente 1517, dia 31 de outubro. Só que o que acontece? Foi um movimento que teve ali o seu ápice nesse dia 31 de outubro, porque foi ali que foi pregado as 95 teses, só que é um movimento que muito antes já estava assim, começando a se desenvolver. Como assim? Começa com quem? Primeiro, começa com John Wycliffe, na Inglaterra. Na Itália, a gente já tem Jerônimo Savonarola, e nós temos, posteriormente, John Hus, que é influenciado por John Wycliffe. Qual o problema da igreja? O declínio da igreja. A igreja, nessa época, já vendia, sim, indulgências. Não só indulgência, como eles entendiam que o sacramento, por exemplo, como a ceia e o batismo, que nós, protestantes, cremos somente nesses dois, e os católicos romanos creem em 7, eles entendiam que somente o Papa, os bispos, ou essa galera do clero lá que poderia realizar essa questão. John Wycliffe falou, não, está errado. Esse bagulho está errado, tem que mudar. Por quê? Nós entendemos que todo mundo que são salvos em Jesus é um sacerdote, onde, posteriormente, Lutero fundamentou a doutrina, né, do sacerdócio de todos os santos, ou seja, todo mundo é filho e todo mundo tem acesso a Deus como filho. Isso não só foi somente ao papado. E aí o que acontece? John Wycliffe, que era muito inteligente, que foi o primeiro homem a traduzir a Bíblia da Vulgata latina para o inglês, estudou em algumas universidades, eu acho que Oxford. Lecionou em Oxford, deu aula em Oxford. E influenciou toda essa turma que posteriormente viria com a reforma protestante. O que acontece? Está muito chato não, né? A gente vai, daqui a pouco vai melhorar. Daqui a pouco melhora ou piora. E o que acontece? Só que ele é morto. E ele influenciou através dos seus escritos. Quem que foi influenciado por John Wycliffe? Foi John Hus, já onde na antiga Boêmia, que hoje é República Tcheca. Ele é influenciado e ele começa a bater de frente com a Igreja Católica, não está errado, essas mesmas questões. Não é venda de indulgência. Explica para ele o que é venda de indulgência logo. As indulgências, elas surgiram elas partem do sacramento da penitência, que é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica, que é também conhecido como o sacramento da reconciliação. Essas indulgências, elas tinham o objetivo de mediar ou de perdoar os pecados dos penitentes acerca de uma compra de um objeto sagrado ou de uma reza especial. Então, através dessas indulgências compradas pelos penitentes, eles tinham a fuga do purgatório ou o perdão de algum pecado que ele havia cometido. Entendeu? Ou seja, literalmente, para você entrar no céu, você tinha que pagar. Independente do que você tinha cometido, você tinha que pagar uma moeda. E é tanto que é uma frase que posteriormente o Tetzel, né, Johann Tetzel, ele fala o seguinte, que quando a moedinha caía lá no gasofilácio, a alma era liberta do purgatório, que é aquele lugar de sofrimento. Só que o que acontece, de novo, John Hus é influenciado por John Wycliffe, Savonarola está começando uma pré-reforma lá na Itália, ele que é contemporâneo de Maquiavel, o autor do Príncipe, você deve conhecer. Só que Savonarola não teve tanto sucesso como teve Lutero. Por quê? Todo o contexto político da Itália era diferente do contexto político da Alemanha na época de Lutero.
e da época de John Wycliffe na Inglaterra e John Hus na República Tcheca. E John Hus, ele é condenado à morte, à fogueira. Por quê? Porque ele foi contra os ensinamentos. E naquele dia que ele morre, ele diz uma profecia: hoje você mata o ganso. Ganso que é o quê? Significa Hus, significa o ganso. Mas em breve virá o cisne, profetizando acerca de quem? De Lutero. Um século depois, aí vem quem? Lutero. O top dos top. O que aconteceu com Lutero? Lutero nasceu, não lembro a data que ele nasceu, mas o que acontece? Lutero, ele ia ser um advogado, por influência do seu pai, só que em um exato momento, ele passando pela rua, ele enfrenta uma tempestade, e ele ficou com medo. Por quê? Primeiro porque ele tinha uma visão errada acerca de Deus. Ele tinha medo de Deus porque ele achava que tudo aquilo que ele faria trazia uma consequência de ira de Deus acerca da vida dele. Isso também, a consequência disso pela sua má relação com seu pai físico, né? E isso transferiu a ele um relacionamento com o próprio Deus. Ele começou a enxergar Deus de uma forma totalmente errada. O que acontece? Lutero faz uma promessa para Santa Ana, e que se ele não morresse naquele dia, ele se tornaria um monge. E ele não morreu, se tornou um monge. Se quebrou. Por quê? Se tornar um monge não faz de você um cristão e entender Deus de uma forma correta. Então Lutero, ele começou em busca de Deus, e naquela busca o coração dele sempre em fuga, e ele tentou procurar Deus de uma forma que ele achava que era correta, só que não era correta, porque ele tinha uma visão errada acerca de Deus. Ele achava que para obter favor de Deus você tinha que fazer alguma coisa, e que consequentemente, se você fizer qualquer coisa que desagradasse a Deus, Deus viria com a sua ira para cima de você, castigar. Ele cria no castigo de Deus. E ele tinha uma visão errada acerca de Deus, porque ele cria muito no Deus autoritário, aquele Deus que mata. Por quê? O acesso à Bíblia não era como nós temos hoje. Embora ele tinha sido doutor, foi enviado para Wittenberg, lá fez esse doutorado em teologia. Até um exato momento que ele foi enviado a Roma também, e chegando lá, ele viu a imoralidade do papado. Ele via fileiras de padres, de papa, vendendo pedaços de pau, de madeira, dizendo ser o pedaço da cruz. E ele até brinca, falando que se pegasse todos aqueles pedacinhos de madeira, dava para fazer uma cruz que poderia ir de uma ponte, na verdade, de Roma a Jerusalém. E ele voltou para a Alemanha, assim, extasiado. Como é que pode? Por conta da imoralidade do papado. Até que um certo dia, a Igreja Católica, tentando construir a Basílica de São Pedro, Johann Tetzel, que era um papa, que era um bispo, estava vendendo indulgência, e ele disse essa frase que eu falei com vocês, que ao cair a moedinha no gasofilácio, a alma era liberta do purgatório. Quando ele viu aquilo ali, ele ficou indignado, ficou bravo. E aí ele foi para o seu gabinete, e à luz de velas, ele leu Romanos, que diz que o justo viverá pela fé. O que ele fez? Ele escreveu essas 95 teses, só que muito antes dele escrever essas 95 teses, ele tinha escrito 97 teses, no dia 4 de setembro, no mesmo ano. Só que não teve tanta repercussão como teve depois, no dia 31 de outubro de 1517. E aí ele escreve 95 teses e cola onde? Na Catedral do Castelo, né, de Wittenberg, na Alemanha. Colocou ali, e não é que ele fez de uma forma provocativa, não, que era comum daquela cultura, todos os teólogos ou acadêmicos, meu horário já está dando, acadêmico, postar as suas teses, e chamou a galera para o debate. Os top dos top. E o que aconteceu? Devido à imprensa, Gutenberg, alguns anos atrás, antes da reforma, ter criado a imprensa, rapidamente essas 95 teses começaram a circular pela Europa. Consequência disso foi para onde? A influência de Lutero foi para a Suíça com quem? Com Zwinglio, que hoje e sempre foi considerado o pai da tradição reformada, correto? Sim. Zwinglio, o que acontece? Zwinglio já era um cara mais bruto, porque Zwinglio, além de ser padre, Zwinglio também era capelão. Ou seja, ele, de certa forma, ele era um político. Então, ele tinha relacionamento com toda aquela galera. Só que quando Lutero ele reforma a igreja, ele não quer fazer o seguinte, vamos sair fora daqui e montar uma outra igreja. Não. Ele amava a igreja católica romana. Ele amava a igreja católica. Ele não queria tirar o povo de lá. Não, ele queria mudar. O objetivo de Lutero com a reforma não foi o objetivo de briga ou caso contrário. Ele queria esclarecer. Por quê? Porque foi um objetivo pastoral.
A reforma e as 95 teses ela foi pastoral. Lutero ele amava tanto o povo e a igreja, ele falou, não, a gente vai ficar aqui, parafraseando, eu quero mudar. Só que não deu certo, como até hoje não deu certo em lugar nenhum, né, fazer isso. Consequentemente, o que aconteceu? O Papa Leão X, se eu não me engano, manda prender ele, e aí ele vai queima a bula e o pau quebra, e Lutero foge. A influência da reforma já foi para a Suíça com Zwinglio, que queria fundamentar toda a Zurique, né? Queria fundamentar toda a Zurique. Ele não queria... eu estou falando rápido demais. Zwinglio, ele não queria, como Lutero, reformar a igreja. Zwinglio, assim como João Calvino, ele queria reformar a cidade. Não, vamos mudar a cidade. E é tanto que, posteriormente, João Calvino fala o seguinte, para ter uma cidade boa, eu preciso ter uma cidade boa para ter uma igreja melhor. Então, ele não queria simplesmente uma igreja, não, ele queria ter um povo. E um fato interessante que impulsionou a reforma em Zurique foi um caso que ficou conhecido como o caso das salsichas, porque no período da quaresma, a quaresma consistia num sistema católico, ela é um período que antecede a Páscoa e consiste em os cristãos ficarem em constante estado de oração e jejum. Esse jejum consistia em não comer carne. E Zwinglio é flagrado com seus amigos justamente comendo salsichas, carne vermelha. E logo em seguida, no sermão dele, ele vai falar que não acha nenhuma justificativa bíblica para se manter resguardado naquela quaresma. Isso intensifica ainda mais a reforma em Zurique. Isso. Você falou sobre indulgência aí. Interessante que você falou sobre indulgências. No dia de hoje, vocês acreditam que... No dia de hoje, esclarecendo o que o Wesley mais Gabriel disse aqui, falou sobre indulgências. Vocês pensam que hoje existe indulgência ainda na igreja moderna? Quem aqui crê, levanta a mão. Todo mundo entendeu o que é indulgência aqui? Eles estavam fazendo o quê? Vendendo um perdão, praticamente. Uma moedinha cai lá, como é que é? Quando a moeda no cofre cai, quem é uma que alma crê? para o céu vai. Charlene crê? Deixa eu pedir para a Charlene falar aqui. Pessoa errada. Pessoa certa. Certíssima. As pessoas que dizimam achando que vão estar fazendo uma obrigação e que vai se chegar mais a Deus e que Deus vai perdoar ou que assim ele vai manter uma vida em santidade, não tem nada a ver, né? O dízimo ele precisa ser uma oferta agradável ao Senhor, algo que eu anseie em fazer, não porque eu precise barganhar com o Senhor, mas porque eu entendo que Ele já me deu tudo que eu necessito e tudo que eu tenho pertence a Ele. Né? Nós temos na nossa comunidade muitas formas de indulgência e eu acredito que mais alguns aqui vão falar sobre isso. Alguém crê aqui e sabe de alguma forma de indulgência de alguma igreja? Vou pedir para esse homem aqui que fala pouco, falar um pouquinho. Paz, igreja, boa noite. Já convivi muitas vezes casos de, por exemplo, rolou uma campanha de portas, Deus vai abrir alguma coisa, mas para isso você precisa ofertar tal valor. Isso para mim é uma forma de indulgência, como se você precisasse fazer algo e Deus fosse dependente daquilo que você faz para Ele te abençoar. Mais alguém? Vender óleo, vender feijão, vender o feijãozinho, né, que fala também, pegar um pouquinho da água de lá do Rio Jordão, vender também. Hã? Sim, isso é tudo uma indulgência. Se a gente jogar para o dia de hoje na igreja pós-moderna, hoje, nessa pós-modernidade, alguém quer falar aí? Mesaque, você apontou aí? Alguém quer falar aí no fundo? Vai pegar fogo isso aqui. Eu quero que pegue fogo mesmo hoje. E daqui a pouco vai pegar fogo. E quando a gente... Sim, sobre a indulgência. Então, vocês acreditam, e eles acreditavam também, vocês acreditam que hoje também pode ser nessa pós-modernidade? Piamente, o que acontece? Primeiro vamos para o dízimo, né? O dízimo, né? Aleluia. Se escandaliza comigo, não. O problema de hoje, o parênteses é que está tudo gravado, né? Você fala qualquer merda, está gravado. Falou merda já? Então, presta atenção, o que acontece? Cerca do dízimo, isso é lógico. Quantas vezes eu ouvi pessoas falar que vai dar dízimo porque precisa prosperar ou para se livrar do migrador? O gafanhoto. Migrador, devorador, isso multiprocessador, liquidificador. Eu só abri um parênteses aqui para fazer essa explicação. Quando a Bíblia fala de migrador, cortador, encanador, até pedreiro... Liquidificador, multiprocessador. Eles usam o texto de que Malaquias 3:10. O que acontece ali? Ali é a palavra ao sacerdote. Todas essas palavras, migrador, cortador, são palavras hebraicas que significam gafanhoto. Por que Deus fala acerca disso, enviar gafanhoto?
Porque toda a base da economia de Israel era da agricultura. Então, é uma palavra ao sacerdote numa aliança antiga, trazendo para os dias atuais. A forma que você leva o seu dízimo, querendo algo em troca, isso também sim é uma barganha, isso também é indulgência, até mesmo o jejum. Quando eu falar, vou jejuar porque eu preciso ter alguma coisa. Isso. O jejum nada mais é para que Adão morra dentro de você e que o Espírito vivifica. O dízimo, o que acontece? Por que eu dou? Abraham Kuyper é um teólogo holandês, se eu não me engano holandês, ele fala o seguinte: não existe uma parte no corpo do ser humano ou tudo em que Jesus não possa dizer, meu. A gente não é dizimista, a gente é tudista, né? Ou seja, tudo pertence a Deus. Porque uma vez que eu vou ao púlpito ou gasofilácio levar uma oferta ou dízimo ou qualquer coisa que seja, com a motivação do meu coração errado, Deus não aceita. Gênesis, Caim e Abel, eles vão fazer uma oferta a Deus, vão para o culto, um oferece a oferta, o outro oferece outra oferta. Só que quando Deus ele rejeita a oferta de Caim, primeiro ele fala o seguinte: Deus rejeitou Caim e sua oferta. Por que Deus rejeitou Caim e sua oferta? Porque primeiro, Deus ele não recebe o que a mão dá se o coração não for primeiro. Então Deus ele não, no céu não tem calculadora, muito pelo contrário, no céu tem coração. Então uma vez que você leva R$1 milhão e a viúvazinha ela leva uma moeda, depende da motivação do coração de cada um, a viuvinha ela deu mais do que aquele que deu 7 bilhões. Porque tudo parte do coração. Você consegue entender? O dízimo da mesma forma. O dízimo, desculpa, indulgência. A indulgência acerca do jejum. O jejum é a mesma forma com Deus. Então querendo fazer, não, eu vou me sacrificar um pouquinho aqui, ficar sem comer. E jejum é só abstinência alimentar. Coca-Cola, WhatsApp, ou seja, qualquer outra coisa não é jejum. Jejum é alimento. É você ficar sem comer, porque você precisa daquilo para sobreviver. Canudo também. Consegue entender? Tem gente que jejua canudo. Canudo, Hoje eu vou beber água só no canudo. Tudo que eu beber hoje é no canudo. Força de expressão. Gente, o jejum é para que Adão morra. Richard Foster, em seu livro Celebração da Disciplina, ele fala o seguinte: tem pessoas que falam que não jejum porque... Estou quase caindo aqui. Porque ela fica muito estressada. E ele fala o seguinte: não é que você fica estressado, é que o jejum revela o seu coração. E o jejum é para isso, para que você morra. Adão está dentro de você, morra. E o Espírito de Deus ele vivifica. Consegue entender? E sem dizer as campanhas que tem por aí de Vale de Osso Seco, campanha de 7 mergulhos, da aliança. Do feijão. Uma vez eu fui na casa de uma irmã, muito próxima a mim, eu olhei na geladeira dela, tinha lá a campanha da chave. Aí tinha umas 6 chaves, né? Faltava onde? Acho que é 7, né? Eu não sei por que 7. É perfeição. É perfeição, né? Acho que é isso mesmo, perfeição. Eu falei, meu Deus, e toda vez que eu vou lá tem uma coisa diferente. Quando não é essa chavezinha colada na geladeira, é uma aliançazinha, é um potezinho de azeite, etc. Lógico da indulgência, eu falei demais. Tinha uma questão interessante da indulgência, é que ela surge no sacramento católico justamente como dos fatores para tentar justificar o penitente dos seus pecados, né? Então o penitente ele comprava a indulgência justamente no intuito de barganhar com Deus ou de ter seus pecados perdoados. Os sacramentos católicos, todos eles consistiam nisso, de que eles precisavam ser cumpridos para que o ser humano fosse gradativamente sendo justificado através dos cumprimentos desses sacramentos. Inclusive, o que mais era usado era o da penitência, e a igreja na época abusou das indulgências, né, contra o povo. Que no final da Idade Média, a Europa termina em crise. Crise agrária, fome, doença, e a igreja intensifica a política das indulgências, a doutrina das indulgências, se aproveitando do medo que as pessoas estavam, porque elas começaram a ficar inseguras acerca da salvação, porque toda aquela situação que estava ocorrendo na Europa, é a ira de Deus está irado com a gente. Então, o medo que as pessoas estavam acerca da segurança com a sua salvação fez com que a igreja abusasse da doutrina das indulgências, fortalecendo ainda mais esse abuso acerca da indulgência. Falar sobre os 7 sacramentos. Fala os 7 sacramentos. Se eu lembrar aqui... Gabriel Eucaristia, falou. Sim. Matrimônio, correto? Batismo, ceia, que é o que a gente tem. Penitência. Ajuda aí. São desenfeitos, falta outro. Eucaristia. Já citou. Isso, matrimônio. Isso. Penitência. Sede. Isso.
Entendendo um pouquinho sobre o Wycliffe, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre os Anabatistas também. Vamos chegar Nessa lá. época também, sobre... Entender um pouquinho também dessa época dos Anabatistas também. Vamos lá, ó. Deixa eu terminar aqui que eu vou chegar lá. Beleza. Por quê? O que acontece? Então, a gente entendeu o que é indulgência. Todo mundo entendeu o que é indulgência Ele sabe aqui? já tá apressado, sabe? Todo mundo entendeu o que é indulgência aqui, gente? Levante a mão. Então, a gente... Quem não entendeu o que é indulgência aqui, levanta a mão. Então, Amém. Então, gente, vamos lá agora. Lutero, indignado com essa questão da indulgência, ele começa a lançar alguns fundamentos da reforma. E foram 5 fundamentos que nós chamamos de 5 solas, que em latim significa 5 somente. Primeiro é solus Christus, né? Solus Christus, somente Cristo. Lutero entendeu o seguinte, que Jesus, ou melhor, sola Escritura é a primeira, que toda regra de fé e prática, ela provém da Bíblia. Ou seja, a Bíblia está acima da tradição. Se você for em igreja católica ou conversar com qualquer padre, ele vai colocar a tradição acima das Escrituras. Lutero falou, não, isso está errado. As Escrituras, ela está acima, ela é a nossa regra de fé e prática, tudo que nós precisamos está ali. Então, sola Escritura. A segunda sola é o seguinte, é solus Christus, ou seja, tudo que nós precisamos está unicamente e suficientemente em Jesus. Tudo que o ser humano precisa para ser salvo, nós encontramos em Jesus. Esse foi o solus Christus. Terceiro fundamento foi a sola fide, ou seja, o homem é justificado unicamente pela fé em Cristo Jesus, e nada mais. E é isso que Paulo ele briga com a galera de Gálatas, porque é o seguinte, ele ensinou o verdadeiro evangelho para a galera, e aí ele fala o seguinte, se vir qualquer outro cabra aí, parafraseando Paulo, e pegar outro evangelho, ou até mesmo eu, Paulo, ou até mesmo um anjo do céu, que esse cara seja anátema. Por quê? Qual era o problema da igreja de Gálatas? Paulo tinha pregado o evangelho para eles, só que depois vieram alguns missionários oriundos de quê? Do judaísmo, dizendo o seguinte, não, crer em Cristo somente não é suficiente para o cara ser salvo, não. Você tem que fazer o seguinte, guardar o sábado, obedecer a lei cerimonial e circuncidar. Paulo está falando o seguinte, qualquer outro evangelho, ou seja, qualquer forma de crer em Cristo e mais alguma coisa, é um abandono do evangelho. E foi essa luta de Lutero, e é tanto que ele torna Gálatas a carta da independência cristã. Então aí a gente tem a sola fide. O quarto ponto é a sola gratia, ou seja, somos salvos pela fé, por meio da graça de Deus. Nada mais que isso. E o quinto ponto é a soli deo gloria, né? Somente Deus a glória. Ou seja, quer que você faz, quer comais ou quer bebais, ou quer fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E foi isso que, posteriormente, os puritanos carregaram para si. E aí, vem Zwingli na reforma na Suíça, fundador da tradição reformada, que eu falei com vocês, ele se rompe com Lutero. Por quê? Porque hoje a nossa briga, e quando a gente fala em tradição reformada, a nossa briga hoje é predestinação, eleição, essas coisinhas. Qual era a briga deles de antigamente? Era o sacramento. Por exemplo, Zwingli, ele se rompe com Lutero simplesmente por causa da ceia, o que para nós parece simplesmente, mas para eles era muito importante. Por quê? Lutero cria na presença real, ou seja, que Cristo se faz presente ali na ceia. Enquanto Zwingli, não, é só um memorial. Já, por exemplo, vamos falar aqui as 5 visões da Santa Ceia. A primeira é a transubstanciação, que é até hoje da Igreja Católica, a ideia da Igreja Católica, ou seja, que quando você come ali o pão e bebe o vinho, automaticamente, literalmente ali, na verdade a hóstia, né, ela se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue. Essa é a visão da transubstanciação da Igreja Católica. Aí depois, posteriormente, veio o quê? A consubstanciação, que foi o quê? Fundamentado por Irineu. Ele diz o seguinte, não, da mesma forma que o pão é corpo e o vinho é sangue, automaticamente também é pão e vinho somente. Essa era a visão de Irineu. Depois vem Lutero com a presença real, que fala o seguinte, não, a ceia é nada mais que a presença de Deus ali, naquele lugar ali. Quando você bebe também, você recebe um tipo de bênção. Aqueles que não estão em Cristo recebem um tipo de maldição. Essa era a visão de Lutero. Depois vem Zwingli, suíço, que dizia o seguinte, que eu creio que a maioria dos batistas crê, que é o memorial. Não, o memorial. Fazeis isso, toda vez que fizer isso, fazer em memória de mim. Aí vem Calvino já com a ideia de presença espiritual. Ou seja, da mesma forma que o vinho, ele alegra o seu corpo, quando você bebe, que deixa o cara alegrezinho, né? A gente que é batista, hoje eu posso dizer que sou batista, né? Antigamente eu era bereré. Mas a tradição batista, e a igreja da batista tradicional, hoje algumas igrejas tomam um vinhozinho, né? Quem já bebeu sabe que fica um pouco alegre, agitado. Calvino cria o seguinte, da mesma forma que deixa o cara um pouquinho alegre no corpo, o espírito dele também se torna mais alegre, faz bem o espírito dele. Então, Zwingli já se desfaz com Lutero por conta do pensamento da ceia e segue seu rumo. A ideia de Calvino também, que ele tinha ideia que todo domingo tinha que ter Isso, Calvino, a Santa ideia Ceia. de Calvino era que todo culto tem que ter Santa Ceia, para ele.
Isso, que é uma prática católica. E ele estabeleceu o que se entende hoje como correto, de que só poderia tomar a Santa Ceia aqueles que tiveram retidão com Jesus Cristo e com Deus. Aquele que não tivesse retidão espiritual não tomava a ceia. Calvino estabeleceu isso naquela época. Isso mesmo. Aí vem quem? Vem os anabatistas. Quem são os anabatistas? Na verdade, os líderes dos anabatistas eram discípulos de Zwinglio. O que eles queriam? Eles queriam uma reforma mais drástica, os caras radical, os bolsonaristas, ou os petistas, os lulistas, na verdade, né? Não, vamos mudar mais aí. Vamos. Por quê? É uma reforma dentro da reforma. Zwinglio, ele queria a união de Estado e Igreja. Os anabatistas não, muito pelo contrário. A gente quer viver unicamente o Estado, a função dele, e a Igreja separada. E eles foram chamados de anabatistas por quê? Rebatizadores, porque eles não criam no pedobatismo, que era o batismo infantil. Enquanto a Igreja acreditava no batismo infantil, e acredita até hoje, a Igreja católica, inclusive a Igreja presbiteriana do Brasil também crê no pedobatismo, batismo infantil, os anabatistas não, está errado, vamos batizar essa galera, porque batizou criança. Olha que loucura. Eles se chamavam de rebatizadores. Por quê? Todas as vezes na antiguidade, quando você chamava alguém de rebatizador, você estava chamando ele de herege. Toda vez que você chamava ele de herege, ele tinha que ser morto, queimado ou afogado. E aí, inclusive, muitos desses cabras, eles são mortos afogados, outros queimados, né? Praça pública. Praça pública. Inclusive, o próprio Zwinglio, tudo para isso acontecer, tinha que passar pelo crivo de Zwinglio, né? Que, como eu falei com vocês, era também um político. E aí, esses caras partiu para lá. Posteriormente, esses caras mudam, né? Vão para a Inglaterra, vão para todo o continente europeu. E aí morre Zwinglio, vem quem? O seu substituto, que é João Calvino. Quer falar sobre isso? Fala um pouquinho sobre o Calvino, Gabriel. Aí vem quem? Calvino, substituto de Zwinglio. Calvino, que eu tenho uma afeição grande, né? Top demais. O que fez Calvino? Calvino, ele tinha uma paixão como eu falei com vocês, pela vida. Calvino, ele não queria reformar a igreja também, assim como Zwinglio. Calvino, ele queria fundamentar Genebra. Quando Calvino chega em Genebra era a segunda pior cidade da Suíça. Era considerado um lixão. Então, Calvino, ele vai e fundamenta toda a cidade. Hoje, Genebra é a melhor cidade hoje da Suíça, né? Eu creio que quase a melhor cidade do mundo. Zurique já perdeu esse ano. Zurique está em segundo agora, que também é uma cidade reformada. Todas as leis de Genebra hoje ainda, ela é fundamentada na Bíblia. Todos os bairros e ruas em Genebra hoje têm conotação bíblica. Qual a influência disso? Calvino, influenciado também pela teologia de Lutero, inclusive também pela teologia de Agostinho, o que ele faz? Ele começa a sistematizar toda a doutrina da reforma. Ele pega tudo aquilo que estava sendo falado e ele começa a fazer como eu posso dizer, organizar. E aí é quando ele escreve, eu penso que hoje é o maior livro da história da igreja teológico, depois da Bíblia, as Institutas da Religião Cristã. É a teologia sistemática da reforma, Calvino escreve aquilo ali. Tudo fundamentado. Hoje são, acho que 5 livros, né? Mais de 80 páginas. Então, o que Calvino faz? Quando a gente pensa em Calvino, o que vem na mente? Calvinismo. Não, Calvinismo, o cara crê em predestinação. Se a gente for por esse contexto aqui, e é uma pergunta que a gente queria deixar para todo mundo, quem é que sabe o que é calvinismo aqui? Levanta a mão. Levanta a mão aqui, quem é que sabe o que é calvinismo aqui? Só para a gente entender. Não? A maioria não sabe o que é calvinismo. Se Gabriel quiser dar uma pincelada também, porque faz parte também, o Wesley, o pessoal que não sabe. Calvinismo. Mas por que a gente pensa em calvinismo e não fala em Calvino? Calvinismo é nem a ponta do iceberg. Calvinismo é muito mais. Calvinismo é só uma parte teológica da doutrina de Calvino. Por quê? O que Calvino era? Vamos lá, primeiro. Calvino, ele era, quando se fala em Calvino, naquela época, falou em Calvino, em Genebra, o que a galera pensava? Um estadista tentando mudar o mundo. Um estadista tentando mudar a cidade. Tem uma frase célebre dele que ele diz o seguinte: eu deixarei a cidade boa para a igreja se tornar melhor. Então, Calvino falou o seguinte: não, a gente precisa mudar isso aqui. Só que Calvino era um cara um pouco duro, né? E é tanto que a galera depois expulsa ele, né? Sim, porque ele tinha uma disciplina moral muito rígida. Então, os parlamentares de Genebra, eles queriam uma mudança na cidade, mas Calvino era muito duro, então, por conta disso, ele entra em debates com os parlamentares de Genebra, junto com Guilherme Ferro, e nessa sequência de debates, eles são expulsos da cidade justamente por não querer mudar as regras de disciplina moral que ele tinha queria instituir em Genebra, né? Ele fica 3 anos fora de Genebra. Aí é onde entra o calvinismo. Só que Calvino
propriamente dito, não tem nada a ver com o calvinismo. Como assim não tem nada a ver? Ele inclusive, não gostava desse termo, né, de chamar calvinista por causa do sobrenome dele, por causa do nome dele. Quem fundamenta o calvinismo é Teodoro de Beza, já seu discípulo. Calvino morre, e aí Teodoro de Beza, assim da mesma forma que Armínio, também não fundamenta essa doutrina arminiana, mas sim seus discípulos. Os caras começaram a fundamentar e sistematizar essa doutrina calvinista, que é a parte da salvação. Quando eu falo soteriologia, eu estou falando de salvação. Parte da salvação. O que é que diz? Aí foi fundamentado os 5 pontos do calvinismo. Como que foi fundamentado esses 5 pontos do calvinismo? Aí quando eles criam o Canto de Dort, né, que foi uma reunião. Por quê? A doutrina, quando a gente fala 5 pontos de calvinismo, predestinação e eleição, era algo comum. Hoje você fala, o cara foi predestinado, o cara é eleito. Hoje, você está doido, fala igual de Macedo, doutrina de Satanás. O Sila Malafaia que falou também, doutrina de Satanás. Só que quando a gente olha para o passado, essa era a doutrina da igreja. Aí Jacó Armínio, que era discípulo de João Calvino, discorda dele, e aí eles montam 5 pontos do arminianismo. Eu não vou saber lembrar agora, eu sei que é livre-arbítrio, né? É graça resistível, é expiação limitada. E... Oi? Não. Perseverança dos santos já é do calvinismo. É do calvinismo. Mas enfim, eles criam 5 pontos. E aí os caras falaram, não, isso é heresia. E aí fez esse Cano de Dort, levantou todo um grupo, o pessoal, só os top da Europa, teólogos, caras acadêmicos, vão fazer reunião para ver quem que está certo e quem que está errado. O que acontece? Aí a galera do time do calvinismo, hoje, do time calvinista, naquela era não existia esse time calvinista, eles fundamentam os 5 pontos do calvinismo em resposta aos 5 pontos do arminianismo. Quais são os 5 pontos do calvinismo? Primeiro, depravação total. O homem, Adão, por ter caído lá no Éden, se tornou toda a sua natureza má. Quando a gente fala de depravação total, nós estamos falando que o ser humano ele é mau até o seu limite. Então, é que toda a sua essência, do dedo do pé à cabeça, ela é corrompida pelo pecado. Pronto, depravação total, primeiro ponto. Segundo ponto, é a eleição incondicional. Então, se o homem está morto em pecado, Efésios capítulo número 2, se ele é escravo de Satanás, como Paulo fala em Coríntios, ele não consegue escolher a Deus. Então, a única forma dele ser salvo é por quê? Pela eleição incondicional, baseada unicamente em Deus. Segundo ponto, então Deus elege aquele que tem que ser salvo. Terceiro ponto é o quê? É a graça irresistível, que eles creem como graça irresistível, que o ser humano pode resistir à graça. Aí ele respondeu o seguinte, não, o ser humano ele não pode resistir à graça. Quem pode ir contra a vontade de Deus? Agindo Deus, quem pode ir contra? Não é tanto Deus que opera o querer como efetuar, como diz o apóstolo? E quem começou a boa obra também não vai terminar? Então ele falou o seguinte, não, o ser humano ele não é capaz de resistir à graça de Deus, como Paulo em Atos 9 não conseguiu. E aí vem um quarto ponto que é expiação limitada. Expiação limitada. E é o que mais pega na cabeça da galera aí. Como assim? Se Jesus Cristo morreu por todos, todos serão salvos. Por quê? Porque a morte de Jesus foi eficácia. Ou seja, Jesus Cristo não morreu por todos em sua totalidade. Ele morreu por todos. Mas a eficácia da salvação de Jesus, é o que eles ensinavam, é simplesmente naqueles que são salvos, naqueles que são eleitos, naqueles que creem. Ou seja, eles ensinam que a morte de Jesus Cristo foi absoluta, não foi uma possibilidade. Quando ele diz o seguinte, tetelestai, está consumado, ele não está dando a oportunidade do homem escolher, não. Ele está falando o seguinte, não, uma vez que eu morri, está pago. O preço foi pago. Ou seja, as minhas ovelhas ninguém tira da minha mão, que ele diz em João. João diz, né? Jesus, na verdade. Ninguém tira da minha mão. Esse aí é a expressão limitada. Ou seja, Jesus morreu só pela sua igreja, só pela sua noiva. E o último ponto é a perseverança do santo, que todo batista, eu acho que ele crê, né? Se não crê, é batista fundo de quintal. Brincadeira, viu, gente? É só para quebrar o galho. Perseverança do santo. O que eles ensinam? Que o ser humano eleito, ele não cai da graça. Ele não perde a salvação. Toda vez que ele perde a salvação, se ele não pode escolher, também não pode perder. No caso, seria uma vez salvo para sempre salvo. Essa frase que vocês conhecem. Isso. Uhum. Nunca foi salvo. A gente entende nesse lado aí. Hã? Não, falei, isso é top. A gente entende nesse lado também, perseverança dos santos, e a gente deixa até para o pessoal saber em relação a isso. Se uma vez salvo, para sempre salvo. A gente tem que entender sobre isso também. Quem entende isso? Se uma vez salvo, para sempre salvo. Levanta a mão aqui. Quem crê nisso? Uma vez salvo, para sempre salvo. Levanta a mão. Quem pensa que então um cristão pode se desviar ou pode ser crente hoje, amanhã não ser? Então levanta a mão aqui. Tem aqui pessoas que creem também. A gente usa um exemplo
e eu gosto de usar esse exemplo, às vezes, de uma pregação, que é basicamente, eu sou pastor aqui da igreja, eu já usei isso aqui também, e eu sou pastor aqui da igreja e o Wesley mora em Eunápolis. E eu convido o Wesley para pregar aqui no domingo à noite, 8 horas da noite. E dá 8 o Wesley não chega, dá 9 o Wesley não chega, dá 10 o Wesley não chega, dá 11 o Wesley não chega. Eu me viro, eu faço uma pregação, né, encerro o culto, chego em casa, dá meia-noite e meia o Wesley me telefona. E o Wesley fala bem assim, Simon, não deu para eu ir. Infelizmente, não deu para mim chegar no culto, porque eu estava na estrada com um carro, na beira da pista, um parafuso da roda foi parar, né, na beira da pista. Eu encostei o carro, no acostamento, fui pegar esse parafuso no meio da pista. E quando eu fui pegar esse parafuso no meio da pista, veio uma carreta muito grande, mas tão grande, aquelas carretas com os troncos de veracel. E aí, sabe, teve um impacto comigo muito grande. E aí não deu tempo, já vi pelo horário, tive que voltar para casa e eu estou te ligando. Eu acho que a primeira ideia minha seria ver se esse cara é doido. Esse cara é doido, esse cara está mentindo, ou esse cara está sem noção. E é isso que a gente usa também para cá. É impossível a gente ter um impacto com Cristo, um ser tão grande, tão maravilhoso com Ele, e permanecer no mesmo estado. A gente muda automaticamente, não tem como. E isso também se leva para a perseverança dos santos. Ele persevera até o fim. E é óbvio que na nossa trajetória, no nosso caminho, a gente às vezes fica frio, ou não vontade de vir, cultuar, mas isso não é persistente, porque a graça de Cristo é permanente em nossas vidas. Outra coisa, Amém? Vale observar que é porque você é eleito, você é salvo, como eles ensinam, não é que dizer, eu não vou ter frio espiritualmente, que eu não vou ter dificuldade. Você vai ter, assim como qualquer outro. O importante é que Jesus ele vai te ajudar a perseverar. Porque aquele que começou a boa obra, como eu falei aqui, ele vai terminar até o dia final. Sim, até porque o próprio Paulo fala, né? Que aquilo que ele quer fazer, ele não faz. O bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer, esse ele faz. Por quê? Por causa da natureza de Adão, por causa desse corpo que está contaminado pelo pecado. Então, a vida não vai ser tão perfeita. O interessante da teologia de Calvino é que os senadores falam que se ela pudesse ser fundamentada em um texto central, ela seria, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E a de Lutero seria, quando ele leu em Romanos, né? O texto central dele foi: o justo viverá pela fé. Então a teologia de Calvino era toda fundamentada na soberania de Deus acerca de todas as coisas, inclusive na salvação. É isso. Então eu penso que Calvino foi um dos personagens fundamentais dessa tradição, dessa influência que hoje nós temos, né? Porque se você olha para Calvino, o próprio João Calvino influenciou as teorias de Piaget, né? Que é um suíço, biólogo, psicólogo. Então, fundamentado em cima das ideias de quem? De João Calvino. Então, foi as próprias ideias de João Calvino, Zwingli e Melanchthon, que estabeleceram na região deles acesso gratuito às universidades. Então, a gente pensa assim, poxa, isso não quer me dizer nada. Não, quer dizer muita coisa. Porque se você olhar para o passado, você vai ver que há um ato do passado influenciou muita coisa que você vive hoje e você não sabe. Então, o que aconteceu aí? A reforma já foi para a Inglaterra. Calvino continuou, influenciou e por lá morreu. Só que já houve influência na Inglaterra. Como assim? O rei Henrique VIII, ele tinha uma esposa, e sua esposa ela não podia lhe dar um filho, macho, alfa, a masculinidade tóxica ainda. O que acontece? Os estadistas ingleses, eles ficaram preocupados com isso, e começou a pressionar. Então o que Henrique faz? Ele pede o Papa para rompimento do seu casamento, para que ele pudesse se casar com outra, e assim tiver um filho homem, porque a sua esposa não conseguia lhe dar um filho homem. E aí o Papa, por motivo político, não quis permitir essa separação. Pois a esposa de Henrique, ela era parente de um importante imperador católico, então não queria causar problemas com o imperador. O interessante da reforma na Inglaterra é que a gente dá para definir como duas reformas. A primeira foi uma reforma constitucional, que não era uma reforma teológica, era apenas política. Logo depois, alguns anos depois, com os puritanos, que foi ser uma reforma teológica. Então, a Inglaterra passa por duas reformas. Isso. Essa primeira reforma, o que acontece? E aí há esse rompimento, né, desse relacionamento. Ele se casa com outra, Ana Bolena, né? Ana Bolena. E aí tem um filho, só que um filho novo, correto? Na verdade, Eduardo, teve uma filha. Uma filha e depois um filho. Foi. No Eduardo, terceiro casamento que ele teve o filho, Eduardo VI. Eduardo VI, foi.
Que aí, jovem, moço, né, muito doentio, os seus tutores ele conseguiu influenciar acerca de uma nova reforma. Começou a lançar fundamento. Só que o que acontece? Ele morreu. Depois que ele morre, quem é que vai tomar conta do pedaço? É a sua irmã Maria Tudor. filha de Catarina. Isso, que era considerada sanguinária, de tão psicopata que ela era. E aí manda matar um monte de cristão. E aí o que acontece? Essa inceta morre, graças a Deus. Morreu, quem agora que vai? Elizabeth I. Elizabeth, para pegar a média com todo mundo, o que ela faz? Ela reforma a igreja, mas, posso dizer, não é uma reforma tão reforma, por quê? Ela deixa um pouquinho da igreja católica e um pouquinho do protestantismo, né? Que aí fundamentou a igreja anglicana. E aí os cabra, os top dos top agora, que é os puritanos, não se conformou com aquilo ali. Não, essa reforma aí não é reforma de Sim, verdade. porque os primeiros puritanos foram os protestantes que foram se refugiar em Genebra por conta do autoritarismo de Maria. Então, eles foram se refugiar em Genebra, eles voltam quando Maria morre, e com a esperança de que, finalmente, com Elizabeth, eles teriam a oportunidade de iniciar uma reforma verdadeira na Inglaterra, excluir tudo aquilo que o catolicismo trazia para a igreja. Isso. E aí os puritanos tentam fazer essa reforma novamente, e depois, de novo, vai mandar embora. Uns vão para a Suíça, outros vão para os Estados Unidos da América, inclusive eles colonizam os Estados Unidos da América, né? E aí o que acontece? Esses cabras aí lançou fundamento em todas as outras igrejas históricas que nós conhecemos hoje, por exemplo, a Batista, né? A Presbiteriana e igrejas congregacionais. A Metodista, só que a Metodista ela veio um pouquinho depois, com John Wesley no século XVIII. E aí o que acontece? Um vai para lá, outro vai para cá, outro vai para cá. Em um certo momento de guerra, se não me engano, guerra dos 30 anos, eu não sei se foi isso, eles reúnem uma assembleia de Westminster. E aí de lá são lançados o Catecismo de Westminster maior, o breve Catecismo de Westminster, tem também o Diretório do Culto de Westminster, e assim o pau quebra. Sim, essa assembleia é antecedida por uma guerra, pois o rei da Inglaterra na época era o Carlos V, e ele queria induzir e forçar o povo, os presbiterianos da Escócia, a finalmente instituir os costumes católicos na igreja. Só que os presbiterianos, eles negam que fariam uso da força, aquilo, então começa uma guerra. Então Carlos ele vai até o parlamento da Inglaterra e para poder colocar um exército em campo. Só que os parlamentares eram em sua maioria presbíteros. Então formam duas frentes no parlamento. Uma, os parlamentares, e outra, os monarquistas. E nutrido pelo ódio que eles tinham do arcebispo da cidade da Inglaterra, eles matam o arcebispo da igreja, e Carlos V ele tenta punir os responsáveis por isso e suscita uma guerra civil na Inglaterra. E como os parlamentares estavam em maior número, eles ganham, os monarquistas eles retornam para a defesa de Carlos V e, finalmente, os puritanos estão livres em Londres para na Assembleia de Westminster finalmente construir uma reforma na Inglaterra, reforma teológica. Eles puritanos, está falando de purificação, né? Ele é o primeiro grupo de purificação da igreja. O que acontece também? Como que essa galera vivia? Os puritanos de hoje têm uma vida totalmente diferente dos puritanos do passado. Os caras bebiam cerveja, fumavam. Os caras eram mais livres, né, liberal, considerados por alguns progressistas. E eles fumavam porque não sabiam o malefício que traziam. Então, era uma galera mais radical. E através daí vem os batistas, né, como nós batistas nós somos de origem calvinista, reformado. Engraçado também, e vale a pena fazer essa observação, que os primeiros batistas, eles não batizavam por imersão, né, que é o mergulho. Os primeiros batistas eles começaram a batizar por aspersão, por conta da doutrina calvinista reformada. Na nossa origem batista, só casava quem era da mesma congregação. E o que acontece? A partir de um certo tempo, essas coisas vão se desvirtuando. Aí depois veio Batista, aí o arminianismo já entrou dentro da igreja, os batistas começaram a se deslançar e tal. E aí a única igreja que permanece hoje com toda a sua tradição intacta é a igreja presbiteriana e a igreja anglicana, luterana, a igreja luterana, que é uma igreja histórica. Com todo esse contexto aí que você explicou sobre a reforma, e se a gente entender nos dias de hoje, e aqui novamente eu peço, se alguém quiser falar ou expressar sua opinião, depois os meninos vão falar. É necessário uma nova reforma hoje? Vocês pensam que hoje, nessa pós-modernidade que a gente vive, no modo que a gente vive hoje, que a gente vê a igreja cristã hoje de Cristo, é necessário uma nova reforma? Vocês acreditam? Quem não acredita que é necessário uma nova reforma, levanta a mão aqui. Se é necessário uma nova reforma hoje na igreja,
O restante não acredita, então. Então, eu pedi para Ian falar aqui, já que Ian não acredita, eu queria que Ian falasse, expressasse a sua opinião sobre a nova reforma hoje. Boa noite, a paz a todos. Eu queria perguntar para os meninos como é que eles achariam que essa reforma começaria, porque naquele período se começou pela liderança para depois vir ao povo. O que eles fariam, se tanto que não tem mais o monopólio da Igreja Católica, sendo que nós temos tantas denominações? O que faria para acontecer? O que vocês acham? Eu mandava queimar todos esses hereges, vivo. Brincadeira. Não gosto do Inglo. Brincadeira, viu, gente? É para responder. Eu acho o seguinte, a igreja reformada, ela tem uma frase em latim, não vou saber pronunciar em latim, mas é o seguinte: igreja reformada sempre se reformando. Eu penso primeiro que a reforma, se caso precisasse de uma reforma hoje, primeiro a gente não precisa formular nada, é simplesmente voltar aquilo que foi ensinado lá atrás. Porque quando a reforma aconteceu por Lutero não queria criar nada novo. O John Wycliffe não queria criar nada novo, John Hus nada novo, ele simplesmente queria voltar aos moldes e os ensinos dos apóstolos lá atrás. Então, realmente precisa começar a pular por cima. Primeira coisa simples que eu faria com todo pastor é mandar ele para o seminário. Amém. Metia uma lei aí, falava Batista com o ministro ainda, da hein? Educação, sei lá do que for. Para ser pastor tem que ter um curso bom. Tem muito pastor hoje que abre igreja, né? Você está falando em questão a isso, né? Mas tem muito homem de Deus sem curso de teologia também, viu, gente? Sim, nomeado. Sim, Mas enfim, nomeado. só para concluir aqui. O que acontece? Primeiro, então, a gente teria que voltar aos moldes dos apóstolos, coisas simples, do evangelho simples. E aí sim, preparar todo esse povo aí, só que a cultura, o contexto político era diferente, o contexto econômico era diferente, então a gente não vai poder viver aquilo que foi feito lá atrás. Então a gente tem que fazer trabalho de formiguinha e pregar o verdadeiro evangelho para o povo aí. Sim. Sim, sim. Uhum. Sim. Uma visão interessante que os pré-reformadores tinham acerca da reforma é que eles acreditavam que a reforma ela deveria ser ética e moral, deveria começar a reforma dentro do homem. É uma visão que diferia da de Lutero, que acreditava que a reforma deveria ser institucional, ou seja, apenas na igreja, que não era possível que o homem iniciasse uma reforma dentro do homem, apenas dentro do âmbito religioso. E para caracterizar a reforma, eu posso usar a frase de Philippe Melanchthon, que era contemporâneo e amigo de Lutero. Ele diz a seguinte coisa, que a época da reforma foi a época em que Deus chamou a igreja de volta às origens. Então, a gente, naquela época, vivenciava um monopólio, um autoritarismo hegemônico da igreja, uma realidade totalmente diferente da que a gente vive hoje. A gente tem liberdade cristã, a gente tem liberdade de entendimento, a gente tem a Bíblia ao nosso alcance. Então, a reforma ela foi uma revisita, como o Wesley falou, aos princípios da igreja primitiva, aos princípios dos apóstolos. Então, eles revisitaram e estabeleceram um legado. Esse legado permaneceu até hoje. Então, eu não acredito que precise de uma nova reforma na igreja. Eu não acredito que precisa. Acredito apenas que... Tá. Eu acredito apenas que se precisa fazer uma revisita. A gente tem ao nosso alcance hoje tudo o que é necessário para entendermos o que era a igreja primitiva e como a igreja deve funcionar. Só para encerrar aqui essa linha do tempo, a igreja agora, a influência vai para a Escócia, com John Knox. John Knox ele fundamenta toda a liturgia, como o culto ele deve suceder. E aí a presbiteriana hoje ele tem esse hábito, né, que influenciou também nós batistas, principalmente tradicionais. O que acontece? John Knox ele ajuda a traduzir a Bíblia Genebra, né, de 1560.
enquanto João Calvino já estava ajudando o primo dele a traduzir a Bíblia para o francês. Na Alemanha já tinha Lutero, na Inglaterra tinha William Tyndale, né, traduzindo de uma forma mais precisa a Bíblia para o inglês. E assim encerra essa linha do tempo e as perguntas que alguém queira fazer. Se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente está, senão a gente vai estender muito, mas eu queria que ressaltasse sobre o que o Wesley falou, sobre dois aspectos, né? Um até engraçado demais, né, sobre o Lutero, que o Lutero gostava de uma 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 cervejinha. cervejinha, né? Gostava de beber muito. Só que a gente entendendo pro conceito de cá, eu queria que você explicasse sobre isso, né? Para não ficar uma forma vazada também em relação a isso. Por que ele gostava assim de beber? A cultura alemã, né? A cultura alemã é bebida. A Catarina de Vambora, que era sua esposa, era considerada, chamava ela de cervejeira. Por quê? Toda vez que Lutero recebia os seus alunos na mesa, inclusive tem esse livro aqui, Conversa à Mesa com Lutero, porque ele tinha esse hábito, era cerveja. Lutero bebia muito. Não só Lutero bebia muito, como C.S. Lewis bebia muito quando estava ao lado de Tolkien. Quem bebia mais? O próprio John Wesley bebia e fumava, o Charles Spurgeon fumava charuto. Na época Não dos entendia os puritanos malefícios, também, né? Os puritanos. Então é questão tudo de cultura, né? Além de cultura, é a questão também como eu posso dizer, escandalizar o próximo, né? E se alguém tem dúvida acerca disso, lê Romanos 14 que vai te falar. Se faz o cara cair, Vai falar? se tropeçar, então sai Se na fora. tradição alemã, como eles falou, na tradição da Alemanha, que o povo consumisse cerveja, até hoje há colônias alemãs no sul do Brasil, onde existem igrejas, e lá abertamente os cristãos consumem cerveja, como se não fosse nada demais lá. Recentemente, vi um culto do Cavalo Branco. Galera, não sei se você conhece Cavalo Branco, trabalha sobre masculinidade. Fizeram um culto só para homens, mesa de sinuca, cerveja lá dentro. Os caras amam Jesus. Se você acha que quem bebe não ama Jesus, você está equivocado. Os caras amam Jesus, trabalham no tema de masculinidade, e todo mundo tomando cerveja, a galera dele. Porque, olha que interessante, vamos para a Bíblia agora, né? Quando a Bíblia trata de vinho, a palavra grega ali é ainon. O que é isso? Vinho. Suco de uva é uma coisa. Vinho tem álcool? Se não tem álcool, não é vinho, é suco de uva. Os fariseus chamam Jesus de beberrões. E essa palavra que está ali é a mesma palavra ainon, que está onde Paulo fala o seguinte: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A mesma palavra ali é a palavra para vinho. E a mesma palavra para vinho de João, onde Jesus faz o seu primeiro milagre, quando ele transforma a água em vinho. Era costume beber vinho na Bíblia, naquele contexto. A única diferença ali é que às vezes eles colocavam a água para não misturar tanto. Mas a palavra que Paulo adverte, quando Jesus é chamado de beberrão, a palavra do vinho na multiplicação, é vinho com álcool. E outra coisa, o álcool ali era muito pior e muito mais forte. Do que hoje. Porque ele era fermentado. Sim. Só que o que acontece? Magrão de coração. Por quê? Qual a bebida forte aí? Fala para uma. Porque você tem que ver no contexto hebraico, porque quando eu falo de bebida forte, o hebraico, o grego, o hebraico, o aramaico, são linguagens muito ricas. Então, às vezes uma palavra, ela tem significado outro. Como assim? A Bíblia fala o seguinte em Gênesis, que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. A gente entende arrependimento hoje. Poxa, arrependi de dar meu livro para aquele cara, porque eu não sabia o que ia acontecer sucessivamente. Só que o contexto de hebraico ali, Deus mudou de ideia. Então, é uma linguagem muito antiga. Então, a linguagem forte, eu não sei se essa bebida forte se torna a mesma questão do vinho. Porque o que Paulo fala para Timóteo? Para ele tomar vinho por conta do estômago dele, correto? Porque faz bem à saúde. E quando ele fala, dá um conselho para os bispos, quando ele dá conselho para o presbítero, não seja bebedor em excesso. Eu tenho que ler, né? Pior que eu não sei o texto. Está segundo Timóteo. Dado ao vinho, ou seja, excessivo. O problema todo é se embriagar. Quando você fala isso, embriaguez, já está falando que é pecado. Embriaguez é dito também de pecado. Agora a questão do tomar. E essas questões você tem que tratar, vocês que estão aqui, é com o pastor de vocês. Vamos ter cuidado também, para não chegar em casa agora. O que eles dizem, eu estou falando do que eles dizem lá atrás. Para não chegar em casa também, Vamos tomar vinho. encher a cara. O que a gente tem que entender também, que o povo questionava muito, e Lutero questionava muito sobre isso, sobre o livre-arbítrio. Vocês acabaram de falar aí um pouquinho sobre isso. E eu queria ressaltar sobre isso, sobre o livre-arbítrio. O que Lutero cria em relação a isso, sobre o livre-arbítrio também, dentro da salvação, né, o que Lutero entendia, que os meninos responder, e eu queria deixar uma... Vou perguntar para vocês, quem crê no livre-arbítrio aqui? Tem uma piada. Quem crê no livre-arbítrio? Levanta a mão, por favor. Tenha vergonha, não.
Quem crê no livre-arbítrio. Quem não crê? Então, a maioria não crê no livre-arbítrio. Quem não crê no livre-arbítrio? Meu Deus. E o resto? O resto não crê nada. Tu pelagiano aí. Meu Deus. Quem não crê no livre-arbítrio aqui? Quem crê? Alguém levantou a mão que crê? Pedi para Gabriel falar aqui rapidinho. Quer falar, não? Quem crê aqui que falou que crê? Quer falar? Pedi para a Ian falar aqui. Bom, se a gente crê que o homem é totalmente depravado pelo pecado, a gente crê pela doutrina reformada, principalmente eu sendo presbiteriano, que ele não tem como escolher a Deus, a menos que Deus venha com o seu Espírito Santo, toque nele, e ele tenha um encontro com Deus, e aí sim ele vai ter uma opção de escolher. Agora, eu creio que Adão tinha livre-arbítrio. Agora, ele vendeu o livre-arbítrio dele a partir do pecado. E aí todo mundo que nasceu depois de Adão ficou preso a esse pecado, e o livre-arbítrio também está preso. Mais alguém quer falar sobre isso? Mesaque? Você perde Mesaque de novo. Todo mundo crê aqui que você pode escolher ser salvo? Quem crê que pode escolher ser salvo aqui? Eu posso escolher ser salvo, parte de mim. Levanta a mão. Quem crê que parte de Cristo? Levanta a mão. Vem de Cristo, é um dom de Deus. E aí eu queria que você explicasse sobre o que Lutero cria em relação a isso, sobre o livre-arbítrio. Há uma divergência interessante entre a teologia de Lutero e de Agostinho, como era na Igreja Católica antes, é que Agostinho ele acreditava que a justificação do cristão era um processo gradativamente, que era gradativo, que aos poucos o cristão ia conquistando a sua salvação. E essa foi uma teologia que a Igreja Católica instituiu no seu cerne, que através dos 7 sacramentos, à medida que eles fossem cumpridos, o cristão ia adquirindo a justiça de Deus e adquirindo o favor de Deus, até aquele momento que ele fosse salvo. Então, tinha uma frase escolástica na época que dizia que faça tudo o que estiver ao seu alcance. Mas Lutero ele tinha um problema grande com essa teologia de Agostinho, porque como é que eu vou saber se eu já fiz o suficiente para que eu fosse salvo? Então, Lutero acreditava que a justificação, que a salvação do homem se dava através de um ato que é a crucificação de Jesus Cristo na cruz. Somente ele é suficiente para salvar o cristão e não o cumprimento dos 7 sacramentos ou do pagamento de indulgências, nada além do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Livre-arbítrio para Lutero, tem um livro dele, Nascido Escravo, que ele fala sobre livre-arbítrio, a questão do livre-arbítrio. Para Lutero, ele diz que o livre-arbítrio é o seguinte: tudo que se trata em relação a Deus, o ser humano ele não tem livre-arbítrio. Mas no que se trata em relação às coisas da vida, ele tem livre-arbítrio. O que posteriormente os teólogos eles vão chamar de livre-agência. Quando a gente fala livre-arbítrio, a gente está falando de quê? O que é arbítrio? A gente está falando de vontade, né? Aí eu pergunto, se sua vontade é livre, você escolhe o que você quer em relação às coisas espirituais? Porque já que eu escolho as coisas que eu quero em relação às coisas espirituais, eu quero escolher não pecar. Só que eu não tenho essa escolha. Por quê? Porque a minha natureza ela está caída por pecado. Quando a gente está falando de livre-arbítrio, eu vou te convidar primeiro a ir no cemitério, perguntar se algum cara daquele ali pode fazer alguma coisa, escolher alguma coisa. Ele pode fazer? Um cara morto? Pode fazer alguma coisa em relação às coisas... Um morto pode escolher? Pode escolher? O morto não pode escolher porque ele está morto. Efésios capítulo de número 2, o apóstolo Paulo ele faz uma extensão acerca das maravilhosas graças de Deus ali, em relação à salvação. Ele fala o seguinte, que estando vós mortos em vossos pecados, delito é crime. Ele nos deu vida em Cristo Jesus. E outra coisa interessante, capítulo 3 de Tito fala que o ser humano ele é escravo das suas concupiscências. É isso aí. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 23 e 24, o apóstolo Paulo fala que o ser humano é escravo de Satanás. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, fala que o ser humano, o Deus desse século cegou o entendimento, para que não pudessem ver. Você consegue entender? Amém. No Gênesis você vai ver que o ser humano, depois desde criança, ele é mau. Então, primeira pergunta, o pecado afetou toda a sua vida? De tudo? Se ele afetou tudo, primeiro ele afetou toda a sua vontade. Então, a sua vontade, ela cativa ao pecado. Enquanto Jesus Cristo não vinha até você, a sua vontade, eu estou falando o que ele ensina, viu? Eu também creio, mas não estou falando o que ele ensina aqui para dizer que está só indo Lutero, você está falando de Lutero. Isso, Lutero. Então, só que esse ensinamento não é de Lutero, gente. O ensinamento de livre-arbítrio não tem nada a ver só com Lutero. Esse ensinamento de livre-arbítrio é a questão de Agostinho muito lá atrás, na época da patrística. Século IV, século V. Isso. Isso é lá atrás. Isso. Vale ressaltar que é uma palavra que não está na Bíblia, isso, né? Exatamente. Sim. E o que acontece? Ele fundamentou a sua teologia, tanto Agostinho como João Calvino, fundamentou a sua teologia nas visões de quem? De Agostinho, que não cria no livre-arbítrio.
Na época de Agostinho, hoje a nossa briga é calvinismo e arminianismo, né? Na época de Agostinho era a briga entre a predestinação de Agostinho, né? Contra o semi-pelagianismo, né? De Pelágio, que quis o seguinte, Pelágio falava o seguinte, o ser humano ele nasceu bom, o pecado não afetou a vontade do ser humano, então ele pode ser salvo por meio de sua escolha. O arminianismo já queria um pouco diferente, não, o ser humano ele nasceu mal, ele pode ter escolha, mas nós somos salvos pela graça. O pelagianismo ele não cria nessa graça, ele cria que o ser humano ele era salvo simplesmente por suas obras. Aí Agostinho falou, não, está errado, poxa, isso aí, desceu o pau nele. Aí vem influenciando a galera, influenciando Lutero, que influenciou toda a teologia reformada, que é fundamentada nessa questão de não livre-arbítrio. E Agostinho e Lutero falam assim, que os pais da igreja, ele fala aqui nesse livro aqui, ó, sentado à mesa com Lutero, os pais da igreja odiavam a palavra livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio custou uma pessoa. A única vez que eu não tive livre-arbítrio, ele se cagou todinho. Velho. Adão. Deixa eu passar para o pastor Sandro. Só para a gente entender o conceito de livre-arbítrio, que é a capacidade de você agir sem coação interna ou externa. Né? Então, essa é a definição de livre-arbítrio. Um outro ponto que a gente precisa considerar, existe até um debate filosófico a respeito disso. Eu sou livre quando eu faço a minha vontade ou quando eu domino as minhas vontades. É um debate filosófico que existe, justamente para nós entendermos até que ponto nós somos livres e até que ponto nós agimos sem nenhum tipo de coação, seja ela interna ou seja ela externa. Né? Então, livre-arbítrio, na acepção da palavra, não existe. Não existe livre-arbítrio na acepção da palavra. Né? Se a gente for pelo conceito mesmo do que é livre-arbítrio, não existe. Concordo com o ponto do irmão que Adão tinha esse livre-arbítrio, até porque ele vivia num estado até de pureza, né? De criação. E, dentro do ponto de vista da salvação, como foi colocado aqui, a gente tem um debate também se a salvação é monergética ou se ela é sinergética, né? Ou seja, se é um ato de Deus para o homem ou se o homem participa dessa salvação, ou se ele, de alguma forma, responde a essa salvação, que isso é uma visão mais sinergética, né? O homem responde a essa salvação, querendo ou não, né? Digamos assim, né? Dentro do monergismo, não. Esse ato é divino. E aí nós temos vários textos bíblicos que apoiam, né? E que o próprio João João é mais assim, é uma carta mais teológica, né? A carta não, é um evangelho mais teológico. E ele traz registra algumas falas de Jesus que basicamente não deixam dúvidas, digamos, quanto a esta questão, né, do ato da salvação, né? Todo aquele que meu Pai me der, esse vier a mim, e aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço, elas me seguem, né? E ninguém as arrebatará das minhas mãos, que a gente pode fundamentar, por exemplo, a perseverança dos santos, né? A salvação, por exemplo, que é essa salvação que ela não se perde, digamos assim. Inclusive, a Assembleia de Deus ela tem a sua teologia mais firmada dentro do arminianismo, né? Porque dentro da doutrina da Assembleia de Deus, o sujeito pode perder a salvação, uma vez que ele se desvia, ele está perdido, ele está com os dois pés no inferno, né? Ele perde. Uma outra questão também, até para vocês entenderem e aprenderem a diferenciar, é que dentro da teologia, por exemplo, do sétimo dia, da Adventista do sétimo dia, a cada vez que o cara peca, ele precisa ser rebatizado, né? Ele precisa se batizar de novo, porque o que nós entendemos? Dentro da Igreja Católica, a salvação está no fato do cidadão incorporar a Igreja. Ele é incorporado, ele incorpora a Igreja. Ou seja, se ele não passar pela Eucaristia, né, se ele não passar pelos sacramentos, ele não pode ser salvo. Dentro da teologia católica, ele não pode ser salvo. Se você pega a teologia da Adventista do sétimo dia, por exemplo, né, cada vez que você peca, você perde a salvação. Por quê? Porque a salvação está atrelada justamente ao batismo, digamos assim, dentro de todo esse debate. E dentro da nossa denominação batista, nós temos essas duas linhas, né? Nós temos teologias batistas que creem justamente no livre-arbítrio, que é mais arminianista, vários pastores, inúmeros, né? Pastores, inclusive aqui no seminário a gente tinha até dificuldade com alguns professores em nos posicionarmos justamente por conta dessa questão, onde a gente era meio que tolhido, né, de falar sobre calvinismo, por exemplo. O professor saía escandalizado da sala, né, e falar mesmo, estou ensinando calvinismo dentro do seminário que batista teológico do Nordeste aqui, estou ensinando calvinismo.
enfim, parecia um negócio de outro mundo, né? E então nós, independentemente se somos arminianistas ou calvinistas, dentro do contexto batista, nós não cremos na perda da salvação, né? A salvação ela é de graça, né? E ela é dada. Creio, né, os textos muito bem colocados aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Vós, quando estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Então, aquilo que a Bíblia, na sua essência, fala, é justamente colocando o homem como um ser, como esse ser incapaz de responder à graça, se ele não for tocado realmente pelo Espírito Santo de Deus, que é esse quem faz a obra, né? E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, ou seja, é uma obra do Espírito Santo de convencer essa natureza pecaminosa, né? Que não quer, que a ideia é essa, de que ele não quer essa graça, né? O homem, pela sua própria natureza, não quer. Tanto que o Espírito Santo tem um trabalho de convencer, aí como é colocado dentro da palavra de Deus. Tá? Eu ia falar na fala anterior, quando vocês falaram sobre o que era preciso se acontecesse uma nova reforma hoje. E até Charlene fez uma colocação que ela falou que existe um movimento tímido nas universidades de alguns jovens. O que eu penso sobre essa questão? Quando eu fui para o seminário, isso há uns anos atrás, quase 20 anos atrás, quando eu fui para o seminário, tudo que a gente já conhecia de teologia, quando a gente chegava no seminário, era o que a gente aprendia na escola bíblica dominical. Dá para a câmera lá, tá bom. Era o que nós aprendíamos na escola bíblica dominical. Se nós pararmos para pensar hoje, houve um enfraquecimento das nossas EBDs, das escolas bíblicas dominicais. Então, se você pegar um jovem de 20 anos atrás, ele tinha muito mais base bíblica do que os jovens de hoje. Isso por vários fatores, né? Que a gente trabalha com muitas variáveis. Você não tinha nem tanta tecnologia naquela época, a tecnologia era pouca, né? Então, assim... A gente tinha um hábito também de ter biblioteca, né? De ler em vez de pesquisar no Google. Eu ia falar um negócio de um aluno meu. Computador era um negócio de, né, só rico tinha. Então, assim, o conhecimento de um jovem de 20 anos atrás, teológico e bíblico, era muito maior do que o jovem de hoje em dia. Você põe um jovem, pede um jovem adolescente para ler hoje, ele se caga de medo, digamos assim. Para ler, não, para orar, ele se caga de medo, não quer orar. E não é uma questão de timidez, é uma questão de intimidade, de não saber mesmo. E não saber falar mesmo. Então, essa reforma, creio, né, que como foi colocado, né, nós temos vários problemas aí. Essa reforma, quando ela acontece lá, né, lá com Lutero, ele está lutando contra um sistema opressor, né? Tanto que as indulgências que foram uma teologia de São Tomás de Aquino. É ele que ensina sobre essa questão das indulgências. Começa com São Tomás de Aquino, lá com a filosofia dele, com os ensinamentos dele, com a teologia de Tomás de Aquino, surge ali essa questão das indulgências. Quando se torna esse escândalo, você tem um fundo institucional por trás, porque a Igreja Católica precisava expandir, né, e fazer suas mega construções, o que não é diferente hoje. Você vê igrejas acumulando riquezas hoje, né, com um olhar totalmente para dentro de si, construindo templos suntuosos, né, muito confortáveis. A gente vê isso. Então, por isso que precisa da campanha do sal, precisa da campanha da chave, precisa dessas, justamente. Por isso que você precisa dessas campanhas para que para que essa igreja seja uma igreja totalmente institucionalizada, né, e com poder aquisitivo para que ela possa, né, enfim, tá. Então, eu concordo com a fala do, como é o nome do irmão aqui? Gabriel, de que nós temos hoje conhecimento suficiente para poder fazer essa revisita. Eu acho que a gente precisa voltar àquilo que a música diz, né, ao primeiro amor.
ao primeiro amor, que já está lá em Apocalipse. Entendeu? Porque a igreja, como você falou, né, ela se perde, ela de um tempo para cá ela se perde muito. Existe um movimento neopentecostal que adentra principalmente as igrejas batistas tradicionais e outras igrejas. Aí tanto que você tem as divisões, você tem a presbiteriana independente hoje, por exemplo, né? Você tem a batista renovada, você teve um cisma entre a batista tradicional e a batista que hoje é a Igreja Calvário, né? Que a Convenção Nacional e a Convenção Batista Brasileira. Você tem esse cisma, então ela se perde, mas eu fico muito feliz porque hoje eu vejo que tem perdido força esse movimento neopentecostal. Ele caiu num descrédito tão grande que ele começou, já há um bom tempo, ele vem perdendo essa força aí. Tá bom? Falar mais não, senhor. Galera, então, para a gente encerrar, a gente viu que a história é grande e comprida. E qual legado hoje a gente poderia ver, assim, qual legado que a reforma deixou hoje? Poderia... O primeiro legado que a gente pode entender é o político, né? Na época da reforma, a igreja existia um poder autoritário sobre a sociedade e até no âmbito religioso. Então, a reforma, ela resgata o princípio da democracia. A democracia não foi criada na reforma, a democracia foi criada na Grécia Antiga. Então, ela revisita esse conceito de democracia e esse conceito é institucionalizado dentro da igreja. Então, os líderes governamentais, vendo esse modelo, sistema governamental dentro do âmbito religioso da democracia, eles decidem trazer esse modelo democrático também para a sociedade. Então, a partir disso, passa a reinar a democracia na Europa. Então, a maioria passava a decidir quais cargos tais indivíduos iriam exercer naquela época. Outra coisa, o econômico, né? O legado econômico, qual é esse? O que acontece? Na Idade Média, o trabalho ele era visto como algo... maligno, né? Maligno, O enriquecimento financeiro era visto pela Igreja Católica como maligno. Isso, baseado no versículo de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, né? Como ia ter que provar do suor de sua terra, etc, etc, etc. Aí Lutero, não, está errado isso aí. Trabalho é um dom de Deus. Você tem que trabalhar é um dom de Deus. E através disso aí veio a questão que Lutero chama não, você tem que trabalhar e dar o seu melhor, porque Deus ele é glorificado com o seu trabalho, o fruto do seu trabalho. O trabalho de Deus é uma vocação que Deus lhe deu. Da mesma forma que um tem vocação de ser um monge, um bispo, você tem a vocação de ser um pedreiro, de ser um vendedor. Então você vai fazer isso para a glória de Deus. Isso. Calvino lá, o que acontece com Calvino? A galera também. Não pode trabalhar. E se trabalhar, não pode economizar, não pode poupar. Não, isso é errado. Aí o Calvino não está errado também. Muito pelo contrário, você vai poupar, e na época de Lutero também. E o que vai acontecer agora? Você não vai gastar à toa, e quando você não gastando à toa, você vai ser um bom patrão, porque você vai ter dinheiro guardado para dar um melhor para o seu funcionário. Ele não enxergava o funcionário como aquele cara que você tem que explorar, né? Midian sabe mais disso que eu. Com aquele cara que você tem que explorar, né? A teoria de Marx lá. Não, muito pelo contrário, ele enxergava o funcionário dele como um próprio irmão. Então, uma vez que eu não desperdiço dinheiro, eu vou economizar isso aqui, eu vou poder dar até um melhor para o meu irmão, que é meu funcionário. Consequentemente, influencia no capitalismo. E isso, Max Weber fala isso, um sociólogo do século XIX, ele fala que ele começou a observar a diferença de um país católico com um país protestante. E ele descobriu que o país protestante estava em maior desenvolvimento. E ele reparou que não somente isso, até na Alemanha e na Suíça, no sul, que era católico, não tinha um maior desenvolvimento como tinha no norte, que era protestante. E aí, porque o catolicismo ele era contra isso. Já Calvino influenciou no desenvolvimento do capitalismo? Não. Você tem que... Só que não era esse capitalismo selvagem que nós vemos hoje. E aí, Max Weber ele fala, não, qual o segredo disso? É a ética protestante. Que ele fala o seguinte, que eles não olhavam para o outro simplesmente como um cara que você tem que explorar. Não, muito pelo contrário, é o seu próprio irmão. E ele desenvolve toda aquela teoria dele sociológica. E aí a gente vê isso aí. E tem outro que diz educação também. E o maior de todos, para encerrar, Simon, é acesso à Bíblia. Estado. Sim, top. É por isso que está dando muito problema hoje no Brasil atual, por causa desse problema. A gente está querendo voltar novamente. Escola. Sim. Meu Deus. Basicamente, o que a gente entende sobre reforma protestante, o legado da reforma é esse. Se a gente for estender aqui, a gente vai até 10 horas da noite. A gente tem um sorteio para fazer da camisa Pense Mais ainda. Todo mundo está com seu papel aí?
A gente vai fazer o sorteio. Então, os meninos falaram sobre o legado, sobre a história da reforma, sobre o que é a reforma, a importância da reforma também, e isso que a gente queria passar para vocês. Em breve a gente faz um outro Pense Mais para a gente discutir alguns assuntos que a gente começou a entrar aqui, que se desse pano para manga a gente ia até meia-noite, e alguns assuntos são prazerosos de conversar, né? Mas a gente agradece a presença de todo mundo aqui. A gente vai realizar o sorteio agora, né, Wesley e Gabriel? A gente vai realizar o sorteio. Cadê as... Pai, obrigado, Deus, por esse momento tão bom, tão importante, que promove um crescimento significativo nas nossas vidas e que nos leva a refletir, ó Pai, sobre a história da igreja, sobre a história da teologia, ó Deus, e também nos leva a refletir sobre a Tua palavra, porque tudo isso que falamos aqui vem fundamentado na Tua palavra, Senhor. Obrigado pela vida de cada jovem, cada pessoa que está aqui nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor por esse projeto, por essa iniciativa do Pense Mais, e pedimos que mais discussões, mais debates, ó Deus, que promovam, ó Deus, o nosso crescimento possa acontecer. Tudo o que é feito é para a honra e glória do Teu nome. Nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.